Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. É bom estarmos aqui, né, nesse friozinho, para adorar a Deus. E a gente sente o calor, né? Eu falo assim que existe o calor físico, né, e esse calor espiritual. Eu não gosto muito daquela teologia do fogo, não, né? Quando a gente pega a Bíblia e você observa a Bíblia só tem 3 tipos de fogo, certo? Ou é o fogo mesmo que a gente coloca o combustível, né? Ou é o fogo da provação, ou é o fogo do inferno. Então, quando a pessoa fala assim, manda fogo, aí eu fico assim, meu Deus do céu, né? Que tipo de fogo a pessoa está pedindo, né? Mas o aquecer-se, né? O acalorar-se, isso faz parte do processo de convivência e da nossa convivência como cristão espiritual. E o aquecer-se está associado a esse momento, né? De um cuidar do outro. E é sobre isso também que nós vamos falar sobre essa manhã, né? Então, hoje de manhã, nós estamos dando a continuidade do estudo que está sendo postado na internet, no Facebook, às 6 horas da tarde, tá? No Facebook, no YouTube, às 6 horas da tarde. Nós vamos fazer agora de manhã e o pastor Marcos vai fazer o nosso estudo às 6 horas. Então, é uma continuidade. E o tema do nosso estudo é: estamos fazendo uma grande obra e você não pode ficar de fora. Vamos estudar o capítulo 8 de Neemias hoje. E hoje é o nosso 9º estudo, tá? Então, se você tiver interesse de ver, você ainda não está acompanhando, ver os estudos anteriores, estão lá no nosso Facebook e lá na internet, tá? No YouTube. É importante algumas coisas para a gente lembrar, tá? Só como processo introdutório desse estudo, do que já aconteceu. Não vou falar sobre tudo que aconteceu, mas algumas coisas importantes para a gente entender esse estudo. Neemias, quando ele chega, né, em Jerusalém, ele vê os muros derribados, e ele percebe que uma das prioridades é construir esse muro, porque ali já havia um conflito, né, um conflito que já estava correndo ali entre os povos vizinhos ali, o povo da Samaria. Infelizmente é um conflito tolo, né? Eu falo que é um conflito tolo, é um conflito bobo que não deveria nem existir. Porque a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram irmãos dos judeus. O samaritano era irmão dos judeus, eram descendentes. E eram povos que não tinham sido levados cativos para a Babilônia e tinham ficado. Então os que voltaram achando que tinha mais direito do que aqueles que estavam lá, né? Então, um conflito muito bobo. Também tinha ali alguns povos árabes, né? No estudo passado eu falei sobre isso, e já é ali um indício, né, dos palestinos. E se a gente for ver também, os palestinos também são irmãos dos judeus. Se você pegar lá a origem dos palestinos, né, a origem do palestino é os filhos de Ismael. Ismael é irmão de Isaac, né? Então, se a gente olha os árabes, os muçulmanos, todos essa descendência árabe, né, você vai perceber que esses povos e os judeus são irmãos, e até hoje estão lá. Esse conflito aqui que tem em Neemias, até hoje estão lá brigando por causa de um pedaço de terra. Em vez de um olhar para o outro e falar assim: ó, somos irmãos, vamos trabalhar juntos nisso aqui. Então, ainda os muros são construídos, né, nesses processos. O problema é que antigamente se colocava um muro para não ter guerra. Vamos colocar um muro aqui para a guerra não acontecer. Hoje não. Hoje os muros são construídos com armas, né? Então, hoje as intenções é que as guerras aconteçam. Neemias, quando ele chega lá, ele percebe outros problemas. Então, ele quer resolver o problema do muro, ele vai construir o problema do muro, mas ele quer resolver outros problemas. E esses problemas estão associados exatamente à concepção dos que chegaram e tomaram a terra dos que estavam. Então, os que estavam começaram a ter que pedir dinheiro emprestado, começaram a ter que trabalhar para o outro, e Neemias olha aquilo ali, reúne as pessoas e fala assim: olha, pelo amor de Deus, somos irmãos, está tudo errado. Tudo errado. O que vocês vão fazer? Vocês vão devolver a terra dos que estavam aqui. O Neemias faz uma reforma agrária. Ele faz uma reforma agrária. E quem pegou dinheiro emprestado não vai pagar juros, não.
Como é que você vai fazer isso com o teu irmão? Como é que você vai explorar o teu irmão? Devolva a terra e tira o voo, para que o teu irmão tenha condição de trabalhar dignamente. Aqui no Brasil, quando ocorreu a abolição, ocorreu a Lei Áurea no Brasil, alguns abolicionistas falaram o seguinte: os negros precisam ser libertos, mas pelo seu trabalho eles precisam pelo menos de um pedaço de terra para poder trabalhar. Teria sido justo, né? Eu falo assim, como talvez, né, Doroteia, a nossa história, César, teria sido diferente se desse condições para aqueles que fossem libertos de trabalhar. Não, mas a lei foi assinada, não, estão livres e sai da cidade, sai fora. Se viram aí. Então, Neemias olha para isso e fala assim: é preciso resolver esse problema. Então, ele resolve o problema estrutural, ele resolve o problema de injustiça social, e agora, no capítulo 8, vai ser trazido um outro detalhe. E aí, sempre estou dando o meu estudo, eu sempre faço uma pergunta no início, né? E a nossa pergunta hoje é: adorar a Deus e servir ao outro, ou servir ao outro e adorar a Deus? Então vamos ler o capítulo 8, não vamos ler o capítulo todo, como é de costume, mas vamos ler alguma parte do capítulo 8. Então vamos ler Neemias 8, vamos começar no versículo 2. Diz assim: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Eram o primeiro dia do mês. Doró, aqui tem um detalhe específico aqui que as pessoas não percebem. Ele fala assim, tragam todos os homens e todas as mulheres. Já é revolucionário aqui, certo? Vamos trazer para a congregação todos os homens e todas as mulheres. E quem? E todos aqueles que são capazes de ouvir. Quem é que vocês acham que é esses terceiros? As crianças. São as crianças que são capazes de entender o que está sendo dito. Então, observe bem que esse movimento aqui que Neemias e Esdras estão fazendo aqui já é revolucionário. A palavra é para quem? É importante entender isso, porque a palavra ela é um princípio democrático. A palavra é um princípio democrático. Quem é que faz parte? Algumas pessoas acham que democracia é votar. Votar é um pequeno passo da democracia. A democracia é o espaço de diálogo, de discussão. E quem é que participa desse espaço? O povo, as pessoas, todas as pessoas. Então, ele já começa aqui mexendo com algumas coisas no meio desse povo. O versículo 3: E leu no livro, diante da praça que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então eles pegaram o livro da lei de Moisés. Lá na frente a gente vai falar que é o livro da lei de Moisés. Vocês sabem qual é o livro da lei de Moisés? Deuteronômio. Não, nesse momento eles chamavam o livro da lei de Moisés e o livro de Deuteronômio, o que a gente chama de proto-deuteronômio, né? Porque o Deuteronômio ele foi formado por vários tempos, né? Então, aquele livro, por isso que ele lê várias vezes até o meio-dia. Então, é basicamente os 10 mandamentos e a explicação desses 10 mandamentos. Então, ele vai ler várias vezes. O que é essencial para vocês? Compreender a lei de Deus. Isso é o essencial. Então, a primeiro momento, eu acho importantíssimo isso. Aqui a nossa igreja tem esse projeto, né, da leitura da Bíblia. Qual o primeiro passo? Ler e reler. Pastor Marcos ele tem um negócio que ele fala assim, que a gente tem que ler, se você quer entender a Bíblia, o capítulo lá, você tem que ler pelo menos quantas vezes? 3 vezes aquela parte.
Então, antes mesmo de ficar falando alguma coisa, leia. E Esdras leu esse livro do amanhecer, que está falando, do alvorado do dia até o meio-dia. Na hora que o sol nasceu, que dava para enxergar, começou a ler até o meio-dia. Eles leram. Depois eles fizeram outro processo, versículo 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicação de maneira em que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor. Então observem bem que depois de ler o texto bíblico, qual foi o segundo passo que eles fizeram? Explicavam o texto bíblico. Então eles têm esse processo. Primeira coisa, reúne o povo, todo mundo, sem distinção, leia o texto e deixa a Bíblia falar, né? Deixa a palavra falar. Depois desse momento de ter lido bastante o texto, vem os levitas, aqueles que eram responsáveis pelo texto, juntamente ali com Neemias, o governador, com Esdras, o sacerdote, e ensinam o povo. É importante a gente entender isso, irmão, porque assim, existem dois fatores fundamentais para a gente, como cristãos, dentro desse processo do ensino da palavra. Existem dois fatores fundamentais. Um fator é o que a gente chama de leitura confessional. Essa leitura confessional é a leitura da nossa confissão. Então eu creio na palavra, eu entendo, eu sei o que ela fez na minha vida, e eu leio essa palavra. E ao ler essa palavra, Deus fala comigo, e fala com qualquer pessoa. E ao falar comigo, eu tenho a capacidade de compartilhar esse testemunho daquilo que Deus falou comigo com outras pessoas, certo? Então é por isso que não importa se o indivíduo fez mestrado, doutorado, que ele não vai aprender com uma pessoa analfabeta. Ele vai aprender com uma pessoa analfabeta, porque aquele texto fala ao coração daquela pessoa. Não importa quem teve mais estudo, quem teve menos estudo, isso não importa. Deus vai falar ao coração, porque Deus fala ao coração de todos. Então esse é um processo. Dizem que a democracia foi criada na Grécia, né? Eu acho que a democracia foi criada por Deus, com relação ao ser humano. Assim, estudam, vejam aquilo que fala a tua vida, veja aquilo que fala da tua realidade, na tua convivência. Agora, essas coisas que nós aprendemos na nossa particularidade não podem virar doutrina. Jamais poderão virar doutrina. Por que não pode virar doutrina? Porque quando Deus fala a você, Ele fala a quem? A você. Quando Deus fala na sua necessidade, Deus fala a sua necessidade. Então sim, a irmã Dinalva pode testemunhar daquilo que a palavra falou ao coração dela. Olha, fez isso, Deus falou isso para mim, Deus tocou meu coração, Deus revelou a mim essa realidade, e eu busco viver segundo a sua palavra. Mas quando Deus fala de Nalva, Deus sabe como é a